africanos e negros na história do Japão. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais dessa história. Mas desde já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe se puder e vem comigo caçar mais esta história. A nossa história de hoje começa em Nagasaki, na ilha Kyushu, no Japão. Esta cidade foi uma das cidades bombardeadas e destruída após os Estados Unidos lançarem uma bomba atômica em 9 de agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, obrigando o Japão a se render. Neste lugar há um monumento, um marco solitário, que lembra uma das maiores tragédias da humanidade, com mais de 40 mil mortos e 60 mil feridos inicialmente. E não muito longe dali, na costa da região de Dejima, existe uma história mais antiga ainda. Foi nesta cidade, neste cais, que no início do século XVI, navios portugueses chegaram com os primeiros africanos vindo diretamente da África como escravizados. Durante um período de mais de 200 anos, a cidade de Dejima desempenhou um papel crucial como um importante local de comércio para os portugueses e posteriormente para os holandeses. É possível ainda ver a estrutura preservada da cidade antiga. Os africanos que desembarcaram neste lugar escreveram um novo capítulo na história da diáspora africana e também na sua luta pela liberdade. As principais fontes históricas demonstram que o primeiro contato do Japão com pessoas de ascendência africana aconteceu com a chegada de comerciantes portugueses e holandeses no século XVI e também no século XVII. Contudo, seria possível haver presença africana no Japão antes deste período, principalmente devido ao comércio entre China e África durante as dinastias Tang e Song, que vão lá do século VI até o século XII. Não podemos esquecer que a China é um território vizinho do Japão. E eu já fiz um vídeo que eu deixo aqui na descrição sobre os escravizados Kunlun na China. Já havia africanos na China desde o século VII. Poderia muito bem ser possível já haver africanos também no Japão antes deste período. Contudo, nós trabalhamos com fontes historiográficas, com registros, e os primeiros registros são datados do século XVI. Em 1546, o capitão português Jorge Alvarez ele chega ao Japão e traz na tripulação escravizados africanos. E de acordo com Alvarez, este capitão, a reação inicial dos japoneses a eles foi principalmente de curiosidade. Ele escreveu em 1547: eles gostam de ver os negros, especialmente os africanos, e eles percorrem cerca de 15 léguas só para vê-los e entretê-los por 3 ou 4 dias. Ou seja, havia também negros ali que não eram oriundos da África, por exemplo, da região da Ásia. O padre italiano Guinetti Soldo Organtino, que foi ao Japão em 1570, ele também escreveu em uma carta que os japoneses eram muito curiosos e eles pegariam dinheiro para ver escravos da Etiópia. Qualquer um poderia ganhar dinheiro por ali apenas exibindo o negro, disse ele. Ele também sugeriu em outra carta que os jesuítas que se encontravam em dificuldades financeiras, além de corais e órgãos, trouxessem também negros africanos. O caso mais bem documentado é o de Asuki. Um africano, provavelmente de Moçambique ou da região da costa Swahili, foi levado para o Japão pelo jesuíta italiano Alessandro Valignano, e ele foi apresentado ao daimyo Oda Nobunaga. O jesuíta português Luiz Frois, que acompanhou o Valignano, este padre, até Kyoto, ele descreveu um incidente que aconteceu com a chegada do moçambicano ou do africano Yasuki até Kyoto. A notícia sobre a chegada do africano se espalhou instantaneamente por Kyoto e pelos arredores, e ao ouvir a notícia, muitas pessoas se reuniram na cidade, atiraram pedras e derrubaram muros e portões para ver o africano que estava na casa de um padre jesuíta. O caos foi tamanho que houve pessoas mortas e feridas, diz o relato. Quando o senhor desta região, Oda Nobunaga, viu o africano, ele ordenou que tirassem a roupa dele e lhe dessem banho para determinar por si mesmo se a cor de sua pele era natural. Yasuki é descrito como um homem saudável e com boas qualidades, mas forte o suficiente
para derrotar 10 homens. Devido aos seus atributos e também à sua lealdade, ele foi elevado ao posto de samurai e lutou com Oda Nobunaga em diversas batalhas. No livro de crônicas da vida de Oda Nobunaga, ele foi descrito como um jovem robusto, de cerca de 17 anos de idade quando ele chegou, negro como um touro e de excelente caráter. Até que no ano de 1852, o seu senhor Oda Nobunaga sofreu uma traição de um dos seus generais e cometeu o suicídio ritual chamado seppuku, sendo Yasuke aquele que ficou com ele para concluir a tarefa de decapitá-lo como parte do ritual. Yasuke foi inocentado do assassinato e depois libertado. Sua história é mencionada nas crônicas de Oda Nobunaga e se tornou livros, e agora existem produções inspiradas em sua história. Nesta figura, que retrata o período de lutas de unificação do Japão, acredita-se que estes dois homens que estão lutando sumô sejam justamente Oda Nobunaga e Yasuke. Centenas de africanos viveram no Japão durante o século XVI. Alguns vieram para o Japão como servos escravizados, valetes, marinheiros, soldados ou intérpretes. As suas funções não se limitavam apenas a servir os europeus. Como Yasuke, vários africanos foram empregados nas guerras em diversas funções, como soldados, artilheiros, bateristas e também como artistas. Mas o que era ser africano e, mais do que isso, ser negro no Japão? O conceito da linha de cor no início do Japão pré-moderno era tão incerto que as pessoas não distinguiam, por exemplo, os malaios negros dos indianos ou do africano negro. Então, neste momento, ainda não havia um conceito racializado dos africanos, mas a experiência de convivência dos japoneses com os europeus e a maneira com que tratavam os africanos iria mudar essa situação. Durante o período Edo, que vai de 1603 a 1867, um pequeno número de africanos viveu no assentamento holandês em Dejima, lugar que eu mostrei no início deste vídeo. E durante um período de mais de 200 anos, Dejima desempenhou um papel crucial como um importante local de comércio para os portugueses e depois para os holandeses. Os comerciantes holandeses em Dejima, em Nagasaki, foram os únicos europeus tolerados no Japão de 1639 até 1853. Este lugar foi o canal central para o comércio exterior e o intercâmbio cultural com o Japão durante o período isolacionista, e também foi o único território japonês aberto para os ocidentais. Esta é uma maquete da colônia holandesa de Dejima, no Japão, que está exposta no Museu Volkenkunde, em Leiden, na Holanda. E esta outra é uma maquete gigante que está em Dejima, no Japão. Sobre o poder da Holanda para a escravidão de africanos, eu já fiz um vídeo que eu deixo aqui na descrição para vocês. Agora veja comigo esta pintura. A pintura retrata o médico francês Philippe Frans, usando o telescópio, e sua esposa japonesa Kusumoto Otaki. E eles estão observando a chegada de um veleiro holandês em Dejima. Esta outra imagem é uma impressão japonesa de uma carga que está sendo descarregada em Dejima. Nela é possível ver alguns carregadores africanos. Na verdade, alguns japoneses ficaram chocados com a forma como os holandeses tratavam a vida dos africanos. O médico japonês Hirokawa Kai, ele descreve os africanos e os maus tratos por parte dos holandeses em Nagasaki. Veja o que ele diz: os kurobo, negros, são trazidos pelos holandeses e são tratados como seus escravos de uma terra chamada Kaburi, uma grande terra que fica ao sudoeste da Índia. Eles executam tarefas árduas e perigosas para seus mestres. Eles trabalham duro, subindo nos mastros dos navios sem a menor demonstração de medo. Os Komojin, ou ruivos, que são os holandeses, trouxeram muitos deles para cá. Não consigo entender o comportamento dos ruivos, que trabalham e açoitam seus escravos como se fossem bestas e que matam os jovens e os fortes que resistem e jogam seus corpos no mar. O médico Hirokawa Kai, ele prossegue observando que os negros doentes raramente recebiam tratamento médico e eram envenenados pelos holandeses se a sua condição deteriorasse. Um outro escritor também relata que se os negros doentes não respondessem aos tratamentos, eram mortos a pontapés. Com a importação do Hangaku, que é o método de aprendizagem holandesa, foi também não só conhecimento de geografia ou de ciências ocidentais, mas também os preconceitos ocidentais contra os africanos e outros povos. Na arte japonesa do período Nanban, as influências europeias desempenharam um papel muito importante na maneira como os negros eram retratados. Essas imagens de tela mostravam negros como servos descalços e mal vestidos, ao lado de brancos vestidos luxuosamente.
Essa representação acabou contribuindo para a formação do preconceito japonês de que os negros eram inferiores aos brancos. Além disso, os negros eram frequentemente retratados ao lado de animais exóticos como elefantes, girafas, zebras, camelos, e isso acabava separando eles mais ainda dos brancos. A percepção do Japão em relação aos africanos, ela vai migrando do estranhamento para o preconceito explícito. Na época em Dejima, na cidade de Dejima, os holandeses não apenas tratavam seus escravizados africanos com desdém, mas demonstravam arrogância em relação aos japoneses. E isso incluía atitudes que eram condescendentes, um comportamento desrespeitoso por parte dos oficiais holandeses, isso em relação aos japoneses. E esse tratamento desrespeitoso acabou gerando um ódio e desprezo por parte dos japoneses em relação aos holandeses naquele período. É possível perceber a influência das atitudes ocidentais em relação aos negros na formação das mentalidades japonesas quando se lê os registros oficiais dos diplomatas japoneses, por exemplo, como da missão Iwakura de 1871 nos Estados Unidos. Um membro da missão, enquanto estava em Londres a caminho do Japão, ele escreve o seguinte: os nativos têm pele tão escura que parece pintada e é comparada à dos macacos. De acordo com os americanos, eles são como encarnações de macacos. Esses relatos demonstram como as visões europeias e norte-americanas sobre os negros influenciaram a visão dos japoneses. Mas, por outro lado, as autoridades japonesas seguiam caminhos diferentes. Kuni Kunitake, o secretário de Iwakura Tomone, ele elogiou o progresso dos negros nos Estados Unidos no seu diário de viagem em 1878 e criticou também o comércio de escravizados, e acabou destacando ali que a cor da pele não estava relacionada à inteligência. Estas observações eram muito importantes, porque demonstrava que ele tinha conhecimento desse conhecimento racista ocidental e também de possíveis ideais igualitários. Durante o período Meiji, os intelectuais japoneses como Furukawa, eles incorporaram o racismo científico ocidental, reorganizando hierarquias culturais que consideravam as minorias internas do Japão como bárbaras. Isso levou à racialização dessas minorias, justificando a sua discriminação, sua marginalização e a assimilação forçada com argumentos que eram supostamente científicos. O Japão estava buscando provar sua igualdade com o Ocidente e forjar uma identidade nacional que fosse moderna, e acabava empurrando o outro, ou as minorias, ainda mais para a margem. As ideias ocidentais sobre raça não foram impostas no Japão, mas as elites japonesas as usaram para apoiar várias agendas internas, incluindo nacionalismo e ideologias antirreligiosas também. No Japão, a ciência da raça foi usada inclusive para justificar a opressão de suas próprias minorias internas, como os Ainu, que são os povos originários do Japão, que foram racializados e considerados uma espécie de raça moribunda, o que levou à sua preservação de cultura em laboratórios e museus antes do seu desaparecimento quase completo. Enquanto os intelectuais japoneses elogiavam filósofos como Hegel e Spencer, o público se entusiasmava com romances científicos como os de Júlio Verne, Henry Morgan Stanley, e esses romances acabavam perpetuando a imagem de uma África como um continente escuro, sombrio, selvagem. E sobre a África como um continente escuro e sombrio, eu já falei em outro vídeo e deixo aqui na descrição para vocês. As representações das pessoas negras posteriormente acabaram influenciando escritores de história de aventura também no Japão. As caricaturas racistas retratando africanos como exóticos, primitivos, não se limitavam à ciência, mas também estavam presentes na cultura popular ocidental que chegou no Japão. Os filmes de Tarzan, especialmente o filme mudo Tarzan of the Apes, ou Tarzan dos Macacos, de 1918, foi lançado no Japão em 1919 e teve um impacto significativo na cultura japonesa. Isso é evidente no livro infantil As Aventuras de Dankichi, que narra as aventuras de uma criança japonesa em uma ilha habitada por primitivos de pele negra. Esses personagens negros são retratados de maneira cômica, com olhos redondos e esbugalhados, lábios grossos, bulbosos e semelhantes a representações africanas encontradas em desenhos animados americanos e também em livros europeus da época. Ou seja, já começam a reproduzir as ideias e metodologias racistas da Europa. Mas fora do Japão, o racismo também afetava os japoneses, e o Japão começou a demonstrar um maior interesse nas pautas dos africanos e afro-americanos,
mas estava diretamente preocupado principalmente com os movimentos anti-orientais que havia na Califórnia e também no Havaí, e com as leis discriminatórias que visavam os japoneses, chegando inclusive a propor uma causa antirracista na Liga das Nações e participar do Congresso Pan-Africano que foi realizado em Paris pelo intelectual negro W.E.B. Du Bois. O Japão procurou aliança com pessoas negras devido à discriminação que era compartilhada, mas essa busca pela igualdade tinha algumas limitações. O país não questionou o direito das potências coloniais de possuir colônias, porque as elites japonesas priorizavam os privilégios nacionais, incluindo das suas próprias colônias. Então eles não estavam necessariamente preocupados da questão da não igualdade com brancos. Isso resultou em muitas contradições. O Japão, por exemplo, defendia princípios de igualdade racial, mas quando isso servia aos seus interesses, como no caso da África do Sul, onde os japoneses recebiam um tratamento preferencial em relação aos não brancos, porque na África do Sul, apenas os negros africanos que eram limitados em determinados espaços, mas os japoneses, por exemplo, não eram, e eles nada fizeram para reclamar ou para lutar pela igualdade na África do Sul, com quem eles tinham um bom relacionamento comercial. Contudo, uma nova relação começa a acontecer na década de 1920. O Japão desenvolveu laços diplomáticos relativamente estreitos com a Etiópia. Haile Selassie, que é o imperador da Etiópia, ele se reuniu com os japoneses na Liga das Nações em 1920. Para os japoneses, a invasão da Etiópia pela Itália, que aconteceu em 1935, foi um símbolo da dominação branca, mas a Etiópia resistiu, e sendo um outro povo também não branco, que escapou com sucesso da dominação colonial ocidental, os japoneses podiam facilmente se identificar com os etíopes. Ambos os países poderiam se orgulhar de uma história que remonta a milhares de anos na antiguidade, que tinha uma linhagem imperial igualmente longa. E sobre isso eu falei na minha aula sobre a Batalha de Aduar, e eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem. Então, em 1931, uma missão chefiada pelo ministro das Relações Exteriores da Etiópia, Herui Welde Selassie, chega ao Japão. Mais tarde naquele ano, Haile Selassie enviou 2 leões ao imperador japonês e estes foram doados ao zoológico de Ueno. Os laços culturais e econômicos entre Tóquio, capital do Japão, e Addis Abeba, capital da Etiópia, deveriam ter sido promovidos também através de laços de sangue. E essa história é muito interessante. Em 30 de janeiro de 1934, o influente jornal do Japão, o Tokyo Nichi, ele noticiou que Kuroda Masako, que era filha de um aristocrata japonês, ela foi escolhida, havia sido escolhida para se casar com Araya Ababa, que era um parente do Haile Selassie, que era frequentemente identificado como um príncipe, principalmente nos relatos japoneses. O casamento foi amplamente divulgado na imprensa etíope, na japonesa, nos Estados Unidos, onde foi interpretado como indicação de falta de preconceito racial entre os japoneses. Porém, o casamento planejado nunca se concretizou. O Japão deixou a Etiópia no altar do casamento para fugir com a Itália, possivelmente devido à intervenção italiana. A ajuda do Japão aos etíopes parece ter sido impulsionada principalmente por interesses comerciais, mais do que pela ideia de que havia uma luta comum contra a discriminação racial. Com o tempo, o Japão fez um acordo com os fascistas italianos e em 1940 se uniu à Alemanha de Hitler e à Itália de Mussolini na Segunda Guerra Mundial. Isso acabou levando ao fim do apoio à Etiópia. Vários intelectuais afro-americanos proeminentes visitaram o Japão durante esse período antes da guerra ou entre guerras. W.E.B. Du Bois, James Weldon Johnson, o poeta do Harlem Renaissance Langston Hughes, e inclusive muitas obras desses autores foram traduzidas e apareceram em japonês. A imprensa afro-americana publicou diversas reportagens de negros que visitaram o Japão e ficaram impressionados com a gentileza e hospitalidade dos seus anfitriões. Quando o Philadelphia Royal Giants, um time negro de beisebol, composto por jogadores de vários times da Liga Negra, disputou vários jogos de exibição contra times japoneses em Tóquio, eles foram recebidos de forma muito calorosa. Mas a Segunda Guerra Mundial trouxe um novo capítulo para a história dos africanos e negros no Japão. O país ainda tem que lidar com o preconceito antinegro e inclusive há organizações e legislação que atuam neste sentido.
Em 2015, algo importante aconteceu. Uma jovem chamada Ariana Miyamoto, que é filha de mãe japonesa e de um pai afro-americano, ela foi coroada Miss Universo Japão, veja só, representando justamente Nagasaki, a cidade onde começou a nossa história de hoje. Portanto, essa conquista acabou desencadeando uma grande quantidade de críticas e comentários negativos. As pessoas diziam que ela parecia muito estrangeira, gaijin, ou que tinha muito sangue negro para ser japonesa, ou que ela era pouco japonesa e que não representava a típica beleza japonesa. Essa beleza tipicamente japonesa era caracterizada por olhos mais puxados e pele branca. Em uma entrevista, ela compartilhou um dos momentos mais tensos de sua vida. Ela disse: "Sempre que o professor nos dizia para darmos as mãos às outras crianças, pensavam que a minha pele negra iria passar para elas. Então elas diziam: 'Não me toque.'" Do samurai africano Yasuki até a Miss Universo Japão Ariana Miyamoto, o caminho de pessoas negras é de luta contra o preconceito. O que você achou dessa história? Deixa aqui nos comentários, porque tudo tem história, tudo é história. A África, os africanos, os negros e negras ao redor do mundo têm muita história e eu vim aqui contá-la para você. Lembre-se, todas as referências estão na descrição deste vídeo. Muito obrigado, nos vemos na próxima.